A graça e a paz do Senhor a todos, o Bíblia, Livros e Café. Hoje apresento o vídeo A ignorância invencível pode te salvar, mas a idiotice invencível não. Então, inspirado em alguns comentários a um vídeo que fiz, em que um irmão protestante disse que alguns concílios entram em contradição, citou o Concílio de Florença e o Concílio Vaticano II, certo? Mas ele não sabia que o Concílio de Florença está baseado em toda a tradição apostólica e na Bíblia. Então você tem que interpretar isso à luz da Bíblia e da tradição. Você não pode interpretar a partir de si mesmo. Então essa é a definição de idiota. Mais uma vez vou falar aqui, Em grego, idios quer dizer o mesmo. Idiotes, de onde vem o nosso termo idiota, é o sujeito que nada enxerga além dele mesmo, que julga tudo pela sua própria pequenez. Olavo de Carvalho, no livro O Mínimo que Você Precisa para Não Ser um Idiota. Quem lê o texto do Concílio de Florença, sem levar em consideração a tradição apostólica e a Bíblia, está lendo como um idiota. Então, é um analfabeto funcional. Analfabetismo funcional é você ler e não entender o que lê. Então, essa discussão é pueril, o assunto é bastante difícil, é um dos assuntos mais difíceis da eclesiologia, e tratado por um sujeito pueril que não sabe nem ler, um idiota, no sentido estrito do termo. Isso não é uma injúria, é um termo técnico. Então é o seguinte, só existe salvação na Igreja Católica. Correto, todo mundo sabe disso. Eu sou incorporado à Igreja Católica, ao corpo místico de Cristo, por meio do batismo. Agora, se não deu tempo eu me batizar, então existe um negócio chamado batismo de desejo. Então, como eu sou catecúmeno, eu não fui batizado ainda, então o meu desejo de me batizar já garante a minha salvação. Então, fora da Igreja Católica não há salvação. Isso aqui já foi dito pelos santos, padres da Igreja, pelo pessoal da Igreja Primitiva, e está aqui no número 846 a 848 do Catecismo da Igreja Católica. Então é o seguinte, existem níveis de participação no corpo de Cristo. Cristo é a videira verdadeira, nós somos os galhos. Então Cristo é o cabeça da igreja, nós somos os membros, E é o seguinte, eu não participo do corpo de Cristo com a mesma intensidade que os santos. Então existem níveis de participação, níveis de intensidade, em que nós estamos enxertados no corpo de Cristo. É explicado aqui mais ou menos, analogamente aqui, por Santa Teresa d'Ávila, no livro Castelo Interior, ou As Moradas. Nossa alma é um castelo, ela coloca aqui a analogia, em que Cristo está no centro. Então, à medida que nós vamos adentrando nessas moradas, nós vamos nos aproximando mais do Cristo. Então, se eu estou dentro do castelo, vou fazer uma aplicação aqui para a igreja, se eu estou dentro da igreja, eu estou salvo. Agora, existem níveis de aprofundamento. Então, por exemplo, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, São Paulo, São Pedro, a Virgem Maria, eles estão enxertados no corpo de Cristo com maior intensidade do que eu. Eu que estou aqui nas primeiras moradas, então eu estou ali na de pendura, não sai do castelo. Então, cometo pecado mortal, eu saio do castelo, eu saio da igreja. Eu me confesso, eu me arrependo, eu volto a entrar no castelo. Certo? O catecismo da Igreja Católica diz que a única igreja em que existe a plenitude dos meios de salvação é a Igreja Católica. Então, todas as outras igrejas e todas as outras religiões podem se incorporar ao corpo místico de Cristo, que é a Igreja Católica, por um negócio chamado ignorância invencível. Então, o que é que isso significa? Então é o seguinte, apoiado na Sagrada Escritura e na tradição, o concílio ensina que a igreja é peregrina e necessária para a salvação. A igreja é necessária para a salvação. O único mediador e caminho de salvação é Cristo, que se torna presente para nós em seu corpo, que é a igreja. Então, meu amigo, sem Cristo, como é que você vai ser salvo sem Cristo, meu filho? Então, para você ser salvo, você só pode ser salvo mediante ao seu corpo, que é a igreja.
Ele, porém, indica expressamente a necessidade da fé e do batismo. Ao mesmo tempo, confirmou a necessidade da igreja, no qual os homens entram pelo batismo. Como eu falei, né, existe o batismo de desejo, que eu sou catecúmeno, não deu tempo de me batizar, mas mesmo assim eu sou incorporado. Esta afirmação, número 847, esta afirmação não visa aqueles que, sem culpa, desconhecem Cristo e a sua igreja. Ignorância invencível. O cara é lá do judaísmo, ele é lá do islamismo, ou budismo, hinduísmo, sei lá, e ele não conhece a igreja católica, né? Ele não conhece a verdade da igreja católica. Então, por ignorância, ele pode, não estou dizendo que ele vai ser enxertado, né? Não estou dizendo que ele vai participar, mas ele pode participar do corpo de Cristo. Então, esta afirmação não visa aqueles que sem culpa desconhecem Cristo e a sua igreja. Aqueles, portanto, que sem culpa ignoram o evangelho de Cristo e a sua igreja, presta na palavra ignoram, mas buscam a Deus com o coração sincero e tentam, sob o influxo da graça, cumprir por obras a sua vontade, conhecida por meio do ditame da consciência, podem conseguir salvação eterna. Então, aqueles que desconhecem a igreja verdadeira e o evangelho, eles podem ser salvos por um negócio chamado ignorância invencível. Então a sua ignorância não pode ser vencida. Então existem instrumentos de salvação da igreja em que eles podem ser salvos por meio do corpo de Cristo. Então, fora da igreja católica, meu filho, não há salvação, não há contradição nenhuma nisso. Então é o seguinte, é o que o apóstolo Paulo falou, né? Como é que os gentios, sem lei, eles obedecem à lei em si mesmo. Então existe uma lei gravada na mente, na consciência e no coração. Então essa lei é um atrativo, né? É como o lançar de redes te puxando para a igreja. É um dos instrumentos de salvação da igreja. Então a igreja ortodoxa tem a sucessão apostólica, tem os sacramentos. Então existem muitos instrumentos de salvação para ela ser incorporada no corpo de Cristo, que é a igreja católica. Porque a única coisa que lhes falta é a obediência à cátedra de Pedro. Então, os instrumentos de salvação vão ficando mais escassos nessa lista que eu estou dando aqui. Católico tem a plenitude dos meios de salvação. Igreja ortodoxa tem a maioria dos instrumentos de salvação, mas não todos. Então, existe a igreja protestante, as igrejas protestantes, que são muitas, que fazem o batismo trinitário, ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando eles se batizam, ignorando, né, pela sua ignorância, se eles não conhecerem a igreja católica, então eles podem ser enxertados ali no corpo de Cristo através do batismo, né? Então, o batismo protestante ele é válido porque ele não necessita da sucessão apostólica. Quem pode batizar? São ministros ordinários do batismo, o bispo, o presbítero, e na igreja latina também o diácono. Em caso de necessidade, qualquer pessoa, mesmo não batizada, que tenha a intenção exigida, pode batizar utilizando a fórmula batismal trinitária. Isso está no Catecismo, número 1256. Então, é um sacramento que não necessita do sacramento da ordem ou da sucessão apostólica. Então, qualquer pessoa, tendo a intenção, havendo necessidade, ela pode batizar. Então, por isso que o batismo das igrejas protestantes é válido. Os protestantes não têm os sacramentos. Então, os instrumentos de salvação deles já são escassos. Então, se eles obedecerem à lei de Deus direitinho, eles podem ser salvos, né, pela ignorância invencível. Mas se eles conhecerem a igreja católica e não aceitarem, aí não tem conversa não, viu? Estão excluídos. Então existem outras religiões, por exemplo, o judaísmo e o islamismo, que são religiões monoteístas, são de descendência abraâmica,
né? Os judeus têm muitos instrumentos de salvação. Por quê? Porque deles é a descendência do Cristo, deles é o Antigo Testamento, deles são a lei e os profetas, deles são a aliança mosaica. Então, e nós somos descendentes de Abraão através de Cristo. Então, eles foram os primeiros galhos da oliveira verdadeira. Então é o seguinte, existem instrumentos de salvação para eles, mesmo sabendo que os judeus são anticristo, porque negam que Cristo veio em carne. Os muçulmanos também são anticristo, porque negam que Cristo veio em carne. Então é o seguinte, se eles conhecem a Igreja Católica e não quiserem adentrar, não quiserem participar integralmente, então eles vão ser condenados. Agora, se eles não conhecem, se eles ignoram, né, não por culpa deles, que é a ignorância invencível, então eles podem ser salvos. E os muçulmanos são, por exemplo, são monoteístas, são descendentes de Abraão. Então, se você for ler o Alcorão, 95% disso aqui é Bíblia. É lógico que existem coisas contraditórias com a Bíblia. Então, os 95% de Bíblia que tem aqui, eu respeito, né? Por isso que eu admiro em parte este livro aqui. Existem instrumentos de salvação para os muçulmanos também, aqueles que ignoram o catolicismo. Agora, aqueles que conhecem e negam, né, aí não tem salvação. Então, existe também, né, salvação para outras religiões. Então, por exemplo, o Fritjof Won, no livro A Unidade Transcendente das Religiões, ele mostra que metafisicamente todas as religiões do mundo elas têm uma unidade, ou seja, uma unidade transcendental, uma unidade metafísica. Então isso não quer dizer que todas as religiões são legítimas, não, porque a única religião legítima é o cristianismo católico, único 100% legítimo. Mas, como disse o apóstolo Paulo no Areópago, ele disse, Deus não está tão longe de vós que tateando vocês não podem achá-lo, né? Porque nele nós vivemos, nos movemos, existimos. Então, Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Por quê? Porque Deus vai se manifestando através de inúmeros meios. A natureza, a beleza. Então, vários instrumentos. Então, se você for ver em outras religiões, então existe uma lenda dos índios brasileiros, os índios Nhengatu. Essa tribo Nhengatu, ela tinha um deus chamado Tupana, e esse deus Tupana criou o mundo. Depois de criar o mundo, né, moldou um bonequinho de barro e soprou nas narinas. E esse bonequinho criou vida e virou o homem. Então todo dia o deus Tupana vinha conversar com o homem que ele tinha criado. E depois a raça humana foi se multiplicando, foi caindo no erro ou no pecado, e Tupana destruiu a humanidade com água. Então houve um dilúvio. Então, parece ou não parece com a história do nosso Deus? Então, Deus se revela, mesmo que de forma limitada, mas ele se revela para outras religiões também. Então, como as pessoas dessa religião não tiveram a oportunidade de conhecer Cristo, o Evangelho de Cristo e a Igreja verdadeira, que é a Igreja Católica, elas podem ser salvas por ignorância invencível. Então, quando eu era protestante, eu li esses dois livros orientais aqui, ó, Tao Te Ching, de Lao Tse, que é o taoísmo, é um livro que revela Deus. E outro livro aqui, Bhagavad Gita, né, do hinduísmo. Então, eu lendo esses dois livros aqui, eu percebi que esses camaradas aqui, eles entendiam mais de Deus do que os pastores e teólogos protestantes da minha igreja. Eu fiquei maravilhado, esses caras entendem Deus. Quando eu li também a Unidade Transcendente das Religiões, do Fritjof Won, eu digo, esse cara aqui entende Deus metafisicamente mais do que os protestantes. Então, o protestante ali é só superficial. Então, existem aspectos da revelação para esses povos. Então, por exemplo, se você for estudar o milagre da Virgem de Guadalupe, a Nossa Senhora apareceu para um índio, e o índio mandou o índio pegar para um bispo. Então,
o evangelho foi pregado aos índios, pagãos. Então, existem instrumentos, até instrumentos não conhecidos por nós, da misericórdia de Deus, em que ele vai salvar as pessoas ignorantes, né, pela lei da consciência, da mente e do coração, como diz o apóstolo Paulo. Então, aquelas pessoas que desconhecem o evangelho de Cristo e a sua igreja verdadeira, que é a católica, e aqueles catecúmenos que não tiveram tempo de se batizar, são incorporados são salvos, como diz o Catecismo 1260. Todo homem que, desconhecendo o evangelho de Cristo e a sua igreja, procura a verdade e cumpre a vontade de Deus, segundo o conhecimento que tem delas, pode ser salvo. Pode-se supor que tais pessoas teriam desejado explicitamente o batismo, se tivessem tido conhecimento e necessidade de recebê-lo. Certo? Então, a salvação para os não batizados, né, que tiveram a intenção de se batizar, e aqueles que, pela sua ignorância, não conheceram o evangelho de Cristo e a sua igreja verdadeira, que é a católica. Certo? Então, quando você é batizado, você é incorporado no corpo de Cristo. Agora, se você é católico, mas você está exteriormente na igreja, mas não está de coração, o catecismo diz que você não vai ser salvo. Então, não é aquele católico que está todo dia na igreja, mas é sacana. Esse aí não vai ser salvo, não. Porque ele precisa estar incorporado não apenas exteriormente, mas de coração. É algo análogo à circuncisão dos judeus. Então, alguns estavam circuncidados na carne, mas não estavam circuncidados no coração. Então, deu para entender isso aí? Agora é o seguinte: a ignorância invencível pode te salvar, mas a idiotice invencível não te salva. Então, como o Vanderlei, que é respondendo nos comentários dele, disse que conhece catolicismo mais do que eu, então, que a gente viu que qualquer um pode conhecer catolicismo mais do que eu só tenho 2 meses de católico, a gente viu que a interpretação dele dos documentos do concílio é uma interpretação totalmente idiota. Então, por que idiota? Porque ele interpretou à luz da sua própria pequenez. Ou seja, aqueles documentos do concílio, meu filho, não foram feitos para nós aqui em 2019, nós dois que somos ignorantes em catolicismo. Então, aqueles documentos não foram feitos para pessoas ignorantes. Aqueles documentos foram feitos para católicos. Então, se eles foram feitos para católicos, então ele foi feito para as pessoas que sabiam que aqueles documentos estavam submetidos à Bíblia e à tradição apostólica. Então, a Bíblia diz que as pessoas de fora podem ser incorporadas ao corpo de Cristo pela lei da consciência, da mente e do coração. Então, não tem contradição nenhuma. Ocorreu um erro de interpretação vítima de analfabetismo funcional. Então, o que é um analfabeto funcional? É aquela pessoa que lê e não entende o que lê. Então, por que não entende o que lê? Porque lhe falta recursos. Então, recursos cognitivos ou recursos culturais, que foi o caso dele. Ele não conhecia a cultura católica. Então, por exemplo, São Tomás de Aquino, Santo Ambrósio já tinha falado do batismo de desejo, antes do Concílio de Florença. Então, o Concílio de Florença ele estava falando para católicos que conhecem a tradição apostólica e a Bíblia. Ele não estava falando para 2 ignorantes em catolicismo, como nós 2 aqui não. Então, o Concílio de Florença foi infalível dogmaticamente, como dogma infalível, mas contra a idiotice não é. Por quê? Porque ele não é infalível contra uma pessoa que não tem a base bíblica e base da tradição apostólica necessária para entender os documentos do concílio. Então, ela é falível. Infelizmente, é falível contra a idiotice e contra o analfabetismo funcional. Então, amigo Vanderlei, né? Você mostrou, não que sabe mais catolicismo, mas você mostrou que você é um idiota, no sentido etimológico que foi definido aqui, e um analfabeto funcional. Nada mais do que isso. Mostrou que não sabe ler um documento infalível. Então, o número 824 do Catecismo da Igreja Católica diz: é na Igreja que está depositada a plenitude dos meios de salvação, na Igreja Católica. Né? Então, a Igreja Católica
né, em relação às outras igrejas, como se fosse um grande navio, né, um navio salva-vidas, para salvar pessoas, né? E, por exemplo, as igrejas ortodoxas é como se fosse um botezinho. As igrejas protestantes é como se fosse uma boia. O cara está quase morrendo ali e joga uma boia para ele. As outras religiões, o judaísmo é como se fosse ali um pedaço de madeira, né, bem grande para ele se segurar. O islamismo como se fosse um isopor, né, e as outras religiões é uma garrafa PET cheia de ar. Então, só que é o seguinte, dentro do navio, né, o navio salva-vidas bastante equipado, ele tem o bote, ele tem a boia, ele tem a madeira, ele tem o isopor, ele tem as garrafas PET. Então, onde existe a plenitude dos meios de salvação é na Igreja Católica. É o seguinte, e cada instrumento desse de salvação pertence ao navio. Então, se você é salvo por um desses instrumentos, você é salvo pela Igreja Católica, meu filho, que é o corpo místico de Cristo. Então, isso aí é para ficar melhor entendido aí, né? Se você é salvo por qualquer instrumento, seja lá qual for, você é salvo por um instrumento católico, né, incorporado no corpo de Cristo. Então alguém pode objetar, então se indivíduos de qualquer religião podem ser salvos, então para que pregar o Evangelho, né? Se eles podem ser salvos pela lei da consciência, da mente e do coração. Certo, então vamos analisar um negócio. Como é mais fácil ser salvo, né? Por uma garrafa que cai perto ou longe de você, você pode observá-la, né, percebê-la ou não, ou navio salva-vidas totalmente equipado. Então, mesmo com um navio salva-vidas totalmente equipado, você pode morrer, se você não entrar nele. Se você entrar nele apenas exteriormente, não entrar de coração. Quanto mais uma garrafa PET no meio do mar, ou uma bolinha de isopor. Então, por isso que nós temos que pregar o Evangelho de Cristo e a Igreja verdadeira, que é a católica, corpo místico de Cristo. Por quê? Porque ela é a maior garantia de salvação das pessoas. Então, um forte abraço aí, Deus abençoe a todos e até a próxima.